bom, tuas misericórdias duram para sempre. O teu poder é maior, é o poder soberano, porque tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Nós queremos te agradecer, Pai, por este privilégio de estarmos na tua casa e de podermos te prestar culto, de louvarmos o nome do Senhor, adorando-te na beleza da tua santidade, Senhor. Nós te agradecemos também pela bênção de podermos ouvir a tua voz através da palavra do Senhor, a qual nós almejamos ouvi-la. Desejamos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fortaleça o teu povo, cada um que veio neste lugar, que o Senhor faça cumprir o propósito que o Senhor já designou para esta palavra, e que a minha vida, Deus, possa ser apenas instrumento maleável nas tuas mãos. Eu oro me sujeitando ao teu Espírito, pedindo o teu fortalecimento e o renovo do Senhor sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no Salmo de número 61. Salmo de número 61. Nós vamos ler apenas um versículo deste salmo. Salmo de número 61. Nós vamos ler o versículo 2. Amém? Todos já acharam? Diz assim a palavra do Senhor: desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Amém? Vou repetir esta última frase. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Amém? Estarei falando com os irmãos sobre em que base estamos firmados. Em que base estamos firmados? Queridos, todos sabemos que base é uma sustentação. Amém? Base é uma sustentação de uma construção. O alicerce, por exemplo, ele é a base de uma casa. Ele precisa ser forte, o alicerce, para que aquela casa possa estar bem sustentada. É ele que sustenta a casa, é ele que dá solidez para aquela casa e também transmite para o terreno toda a carga, todo o peso daquela casa. Então é ele que sustenta isso, que segura. Um alicerce bem feito vai trazer para aquela casa, proteção. Um alicerce bem feito, ele evita o surgimento daquelas trincas nas paredes. Um alicerce bem feito evita o surgimento de umidade por baixo também, que mina as paredes. Ele vai trazer uma proteção. E ele assegura também a firmeza e a durabilidade da casa, durante os anos. Um bom alicerce traz sustento para aquele imóvel. A vida humana, ela também precisa de bases. Diga, eu preciso. A minha vida precisa de uma base muito forte. Amém, amado? A nossa vida também precisa de bases. Para quê? Para se edificar, para permanecer de pé, para ficar firme, para a gente conseguir superar as circunstâncias e os problemas da vida. A palavra de Deus fala sobre rocha. A rocha mais alta do que eu. Jesus Cristo, em Mateus 7, versículo 24, ele se utilizou também dessa palavra para dizer que o homem prudente precisava deste alicerce. A base que nós precisamos, o alicerce que nós
nós precisamos, Jesus denominou de rocha. E ele disse: o homem prudente se utiliza deste alicerce, que é a rocha, para que a sua vida seja edificada. E ele disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse texto que nós lemos do salmista, este salmo não é apenas um salmo que fala sobre rocha. O salmista, em seus inúmeros salmos, ele fala sobre rocha. E ele diz que Deus é a sua rocha. Em outros inúmeros salmos, ele diz que Deus é o seu rochedo. Ele diz que Deus é a rocha da sua salvação. Ele diz que o Senhor é a rocha do seu livramento. E neste salmo especificamente que nós lemos aqui no versículo 2, o salmista diz ao Senhor que ele é rocha, mas pede ao Senhor para que o Senhor o leve para a rocha mais alta do que ele. Diga: mais alta. O salmista pede ao Senhor que o Senhor o conduza, que o Senhor o leve para a rocha mais alta do que ele. Queridos, Cristo é a nossa rocha mais alta. Amém? Cristo é a nossa rocha, o lugar onde nós nos firmamos, aquele que nós nos refugiamos. Cristo é para nós rocha. Aleluia. Ele é o alicerce da nossa vida. E é por isso que é para Ele que nós devemos sempre ir quando estivermos com situações ruins. Na realidade, sempre, diga sempre. Sempre. Em situação boa ou ruim. Mas é sempre. Devemos ir para o Senhor. Para quê? Para sermos fortalecidos. É nele que a nossa vida inteira deve estar baseada. É nele que a minha vida, em todas as áreas, deve estar firmada. Para quê? Para que eu possa me suster de pé. Como nós falamos, a base, o alicerce, ele é a sustentação de uma construção. Então, a rocha, a minha base, a sua base é Jesus, a rocha da tua sustentação. Amém? A base que te sustenta. O salmista, ele tinha convicção que na rocha mais alta ele estava salvo. Mas será que eu e você temos essa convicção que em Cristo podemos estar a salvo dos perigos, a salvo das dores, a salvo da morte, a salvo da morte eterna, a salvo dos problemas que querem nos puxar para uma lama de depressão? Será que nós temos consciência que na rocha mais alta eu estou a salvo? Será que a minha vida tem solidez espiritual? Porque, como eu disse, uma casa, para que ela permaneça de pé, para que ela não apresente aquelas trincas, para que ela não tenha as umidades por debaixo nas paredes, ela precisa ter uma forte base. Ela precisa ter um alicerce que a sustente. E este alicerce deve ser firme. Da mesma maneira, a nossa vida espiritual, a nossa vida nesta terra, ela precisa de uma sustentação, ela precisa estar firmada, uma edificação que esteja verdadeiramente em bases sólidas, fortes, em que eu e você nos apegamos e nos firmamos no dia da tribulação. Será que nós temos nos utilizado desta base, desta rocha que é Jesus, quando passamos por lutas e por tribulações? Será que a nossa vida está sendo firmada nele? Será que
isso para nós. O Senhor deseja que nós não somente aprendamos com a sua palavra nesta noite, mas que vivamos uma vida firme, uma vida forte, uma vida bem sustentada em Cristo Jesus. Que não haja trinca do inferno capaz de penetrar nas paredes da nossa vida, nas paredes da nossa alma, nas paredes do nosso corpo, mas que a nossa casa, nossa vida esteja firmada, sustentada por Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Cristo é a nossa rocha. Amados, o que acontece com aqueles que têm sua vida firmada na rocha? Será que há uma distinção? Será que os crentes que firmam sua vida em Cristo e os crentes que são mais independentes, eles são iguais? Será que há um perfil diferenciado entre aqueles que fazem e reconhecem e entendem e usufruem de Jesus como rocha e aqueles que só têm Jesus como o Deus da religião? Vamos ver essa diferença. O que acontece com aqueles que fazem de Jesus sua rocha? Ele não é levado pelas circunstâncias, mas pela fé nesta rocha. Diga: não serei levado pelas circunstâncias da minha vida, mas eu serei levantado em qualquer situação que for, pela fé na rocha que é Jesus. Amém? Há um texto em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e você não precisa abrir, que é um texto que a gente fala bastante aqui, eu acho que você até sabe de qual. Que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé é fundamento. Diga: eu preciso ter fé. Diga para o teu irmão, diga: tenha fé, irmão. É a fé, queridos. Ela é o firme fundamento. Agora abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, 18. Coríntios 4, 18 diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Então a palavra de Deus está nos ensinando que os nossos olhos devem estar fixados naquilo que não se enxerga. Olha que coisa interessante. Parece meio maluca, né? Os nossos olhos precisam estar fixados naquilo que não se vê e não naquilo que se vê. Isso não é nada mais, nada menos que ande pela fé. Ande pela fé. Ande pela fé. E a fé, como nós dissemos no versículo anterior, que ela é fundamento para aquilo que eu espero. Amém? Então, mesmo que eu não esteja vendo, eu creio. Os meus olhos estarão fitos nas promessas do meu Deus. Eu não as estou vendo, mas elas existem, elas são reais, elas são verdadeiras. Aleluia! Amados, quem firma a sua vida na rocha que é Jesus, não é levado pelas circunstâncias, mas é conduzido pela fé nesta rocha que é Cristo. É importante que nós entendamos isso, que as circunstâncias, elas acontecem para todos nós. Problemas, dificuldades, doenças, dores e morte, nós vamos ter que administrar. Não é porque somos cristãos que não vamos ter problemas,
Não é isso que a palavra de Deus diz, ao contrário até. A Bíblia diz que Jesus Cristo advertiu a sua igreja, advertiu aos seus discípulos que eles seriam odiados, que eles seriam perseguidos, que no mundo, por causa de Cristo, nós padeceríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Até para ter bom ânimo precisamos de fé, meus irmãos. Porque se olharmos as circunstâncias e não obedecermos aquilo que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto, que era para eles fixarem os olhos deles não naquilo que se via, e muitas das vezes numa circunstância adversa, o que nós vemos é derrota, o que nós vemos é tristeza, é angústia, é coisa ruim, é o impossível, é a dor, é o sofrimento. É isso que os nossos olhos enxergam. Mas o Senhor está dizendo: meu servo, minha serva, você que me ouve, firma a tua vida em mim, que você vai aprender a enxergar pela minha ótica, e a minha ótica é a fé. Aleluia. É importante nós entendermos isso, para que a nossa vida possa ser uma vida de vencedores, porque a fé é a base para quem quer vencer, meus amados. Amém. Porque é a fé que te dá a oportunidade de tocar no teu milagre. Sem fé você não vai viver milagre, porque milagre só Deus faz. Você faz aquilo que está debaixo da tua condição, mas só Deus faz o impossível. E para acionar a mão de Deus é só pela fé. No livro de Hebreus também, no capítulo 11, no versículo 6, a palavra de Deus está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? É impossível. Então eu preciso de fé. Quando eu firmo a minha vida na rocha que é Jesus, quando eu entendo aquilo que o salmista declarou: leva-me, Senhor, para a rocha mais alta do que eu, leva-me para junto de ti, Jesus. Eu estou dizendo que eu quero viver uma vida de fé. Eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar o poder do meu Deus, aleluia. Eu não vou olhar aquilo que a minha carne está dizendo, aquilo que a minha carne está me mostrando, mas eu vou olhar aquilo que o Espírito de Deus disse que eu tenho, disse que eu posso, disse que eu vou fazer. Aleluia. É a fé. A palavra de Deus diz lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 19: é pela fé que nós somos erguidos para os lugares mais altos e passamos a andar altaneiramente. O texto diz: o Senhor, o soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Aleluia. É a fé que te ergue do monturo e te coloca em alto nível. Aleluia. Diga: pela fé, eu ando em alto nível. Pela fé, eu não fico deprimido. Pela fé, eu enxergo as promessas do meu Deus já cumpridas na minha vida. Aleluia. É pela fé, amados. Quem está firmado na rocha não é levado pelas circunstâncias. Por quê? Porque Deus gera fé no coração desta pessoa, e você é levado para cima e não para baixo. Mas ainda, o que acontece com aqueles que têm sua vida firmado na rocha, que fez o alicerce da edificação da sua vida, chamado Cristo? Não espera em homens, mas em Deus. Olha o que diz Jeremias, capítulo 17. Abra lá, livro de Jeremias,
17, versículos 5 a 8. Tem Jeremias aí na sua Bíblia? Amém. É um livro grande, dá para achar rapidinho, né? Vamos lá. 17. Capítulo 17, versículo de 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia. Amém? Então, o que acontece com aqueles que estão firmados na rocha que é Jesus? Eles não esperam em homens, eles esperam em Deus. Quando nós estamos firmados em Jesus, nós não nos importamos se o homem diz sim ou se o homem diz não. Se a porta foi fechada por um homem ou se ela vai ser aberta. Não nos importamos se um homem ameaçou ou se abençoou. Nós não nos importamos. Sabe por quê? Porque a nossa fé e confiança e espera está em Deus e não no homem. E a palavra de Deus deixa bem claro: por que não devemos esperar dos homens? Porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24: porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. A Bíblia diz que a vida humana é como um vapor d'água que aparece e logo se desvanece, desaparece. A vida humana é muito frágil. O poderio humano é muito vago, é muito efêmero, passageiro. Por isso não devemos confiar nos homens, nem no sentido de temê-los e nem no sentido de esperar dele a definição da nossa vida. Porque a nossa vida, a tua vida, meu irmão, é definida pelo Criador, por Deus, o teu Senhor. Amém? Aquele que tem sua vida firmada na rocha, ele não espera nos homens, mas espera em Deus. Espera em Deus, meu irmão. Se você está de olhos fitos em algum homem, seja ele poderoso ou não, seja ele um gigante que é um obstáculo na tua vida ou não, seja ele até alguém que você, entre aspas, acha até bonzinho e pode confiar, tudo entre aspas. Eu quero dizer para você: espere em Deus e não nele. Espere em Deus, espere em Deus. O profeta Jeremias declarou: aqueles que confiam em homens é como um arbusto no deserto, não consegue enxergar quando vem o bem, fica cego, porque o homem, amados, não tem o poder que Deus tem. O ser humano, quando nós começamos a colocar as nossas expectativas numa pessoa,
Senhor. No Senhor. E o profeta Jeremias ainda diz: ele habita, este homem, quando ele está esperando de homens, ele habita nos lugares áridos do deserto e numa terra salgada, onde não vive ninguém. Está no versículo 6 aí de Jeremias 17. Mas quem confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Aleluia. Diga: a minha árvore, que é a minha vida, está plantada junto às águas. Ela dá fruto, ela fica de folhas verdes, até mesmo no inverno. Aleluia. Folhas verdes significa continua tendo vida, não seca não. Aleluia. Meu irmão, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Ou até fisiologicamente, geneticamente, você esteja nas mãos dos homens. Isso tudo não mente, como eu falei, tá? Mas eu quero dizer para você que ainda assim, espere em Deus. Tira o homem de cena. Põe teus olhos no Senhor. Põe teus olhos no Senhor. E Jeremias diz: este que confia em Deus, que não espera do homem, ele não teme. Olha para o teu irmão, dentro do bago do olho. Diga assim para ele: você está com medo? Você está temendo? Tem algum homem grande que está te assustando? Ou está te prometendo alguma coisa? Não espera dele não. Espera em Deus. Porque o Senhor é a tua salvação. Aleluia. Amados, quando nós temos Cristo como nossa rocha, nossa base, as nossas árvores estão bem plantadas e muito verdes. Ninguém pode arrancá-las e nem tirar a vida delas. Elas permanecem vivas porque estão junto à fonte das águas, que é o Senhor. Há um cântico antigo que diz que Deus cuida de nós. Deus cuidará de ti. Em cada dia Ele proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuida, meu irmão, minha irmã. Espere em Deus. Tira teus olhos do homem. Quem sabe você não está esperando no homem uma coisa boa, mas está preso nele por uma coisa ruim. Tipo, nunca vou sair desse emprego. Estou destinado a viver miserável, servindo a esse mau patrão. Eu quero dizer para você, tirar essas palavras da tua boca, tirar teus olhos do homem e colocá-los em Deus, porque a tua árvore não morreu não, meu irmão. Tua árvore ainda vai dar muito fruto para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. Tuas folhas vão ficar muito verdes. Aleluia. A água vai brotar, como diz a palavra, ao cheiro das águas brotará a minha árvore. Aleluia. Olha para Deus, espere em Deus, confie em Deus, busca Deus e tira o homem da fita e
vida firmada na rocha. Olha como é diferente. Eles não confiam no poder aquisitivo, mas na grandeza de Deus. Diga grandeza. Não confiam no poder aquisitivo. Não estranhece por causa disso aqui, nem de ter de mais e nem de ter de menos. Porque poder aquisitivo, seja de menos ou de mais, faz estremecer o homem. De menos faz sofrer, e de mais faz ser arrogante e destrói a vida. Olha o que diz lá, 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29. Nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. É um relato de Davi definindo a pessoa de Deus, glorificando o nome de Deus e o denominando naquilo que ele entendia que Deus era. Olha o que diz aí, 1 Crônicas 29, versículo 11 e 12. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Amém? Quem firma a sua vida na rocha que é Jesus, não confia no seu poder aquisitivo, mas na grandeza de Deus. Queridos, infelizes aqueles que põem na sua riqueza a sua segurança. Quão infelizes são. Infelizes também aqueles que fazem do dinheiro a sua força. Eu tenho dinheiro, eu posso. Eu entro e saio, eu venço, eu supero, eu atravesso a tempestade, porque eu tenho muitas proteções. O meu din-din compra tudo. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, ele diz que o dinheiro não deve nos tornar altivos e que não se deve colocar a esperança na incerteza das riquezas, mas no poder de Deus. É para o teu irmão e diga: o poder de Deus é que é, irmão. O poder de Deus é que é. É o poder de Deus. O resto é resto. E vira pó, meu irmão. Davi, quando escreveu estas palavras, estas frases, ele tinha convicção de que todo o poder, como nós lemos aqui, toda a grandeza, toda a força, todas as riquezas e as glórias vinham somente de Deus. E por quê? Porque Deus está acima, diga acima. Acima de tudo, meus irmãos. Deus está acima de tudo. É Ele que domina sobre todas as coisas. Aleluia. É o Senhor que domina. Aí você vai falar: mas não, pastora, aquele indivíduo que tem dinheiro está aprontando, está fazendo, está acontecendo, porque ninguém parou para orar, para intervir. Ele pode fazer e acontecer na vida de qualquer um, na sua não, porque a tua vida está firmada na rocha que é Jesus. E quem governa a tua vida, quem te levanta, quem te ergue, quem põe o sustento na tua mão, quem te dá grandeza e força, chama-se o Senhor dos exércitos, Jeová Jireh, o Deus da prosperidade e da riqueza. É o Senhor. Não é o poderio, não é o poderio monetário, não é o poder aquisitivo, não são as riquezas. E a Bíblia narra uma história de
foi Deus que colocou poder e glória em Nabucodonosor. Porque é Deus que levanta os reinos e é também Deus que os abate. Deus diz: esse vai levantar. E aí, mesmo sendo pequeno, levanta e acaba com outro grandão. A Babilônia fez isso. A Babilônia, ninguém acreditava nela, mas ela foi se levantando, se levantando, se levantando, começou a arrasar com os povos. Um dos primeiros, ou vamos chamar assim, uma das provas de que foi Deus que levantou a Babilônia, foi para punir Israel. E aí Deus levantou o poder da Babilônia. Tanto era que Israel e Judá, que eram os dois reinos do povo israelita, do povo judeu, eles não acreditavam nisso. Quando o rei Nabucodonosor visitou Judá, Ezequias confiava tanto que Nabucodonosor jamais poderia invadir Judá, que abriu as portas da nação inteira, inclusive de sua casa, e mostrou todas as fortunas do seu palácio, porque não confiava no poder da Babilônia. Achava que ele era forte porque ele tinha Deus, porém eles tinham abandonado o Senhor e deixado de fazer de Deus a sua rocha. Aí é sinistro, irmãos. A Bíblia diz que Deus levantou a Babilônia como vara para corrigir Israel, e ela arrasou com os povos ao redor. Depois, Nabucodonosor, lá no seu palácio, na sacada do seu palácio, porque já havia arrazoado com muitas nações, inclusive com Israel, começou a se vangloriar e disse: tudo isso fui eu que criei, eu que edifiquei este reino, eu sou todo-poderoso, que as nações se dobram diante de mim. Deus lá de cima olhou: é mesmo? Sim, tá. É? Peraí. Você vai aprender quem é que reina, quem é que governa, quem é que levanta e quem é que abate. Vou te dar 7 anos comendo capim como lobisomem, para você saber quem é que governa. A Bíblia diz que instantaneamente a pele de Nabucodonosor começou a aparecer pelos como de animal. Ele virou o primeiro lobisomem e foi habitar nas matas. Após 7 anos, ele reconheceu que é o Senhor que reina. E Deus restituiu o reino de novo para ele. Amados irmãos, não confie no seu poder aquisitivo. Mesmo que ele seja um poder tirano que te diga que você é miserável, ou que ele te diga que você é grande demais. Não, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite, confia na grandeza daquele Deus, porque é esse Deus que te levanta, é esse Deus que te sustenta, é esse Deus que te põe para frente, é o Senhor que é rocha, é Deus que nos satisfaz, meus amados. Somente o Senhor pode nos satisfazer, somente o Senhor pode nos tornar plenos, somente o Senhor pode nos tirar do monturo e nos colocar no meio dos príncipes, somente o Senhor pode nos
semente da viúva, somente o Senhor. Aleluia. Mesmo que não tenha nada, que a miséria do teu poder aquisitivo, parece uma redundância, né? Mas às vezes o poder aquisitivo é um assombro para alguns. Vive em melancolia, porque o poder aquisitivo é um tirano na mão de Mamon. Meu irmão, Deus está trazendo para você esta verdade de quem governa e que quem tem domínio sobre toda a riqueza da terra e o sustento chama-se Deus, o Senhor. Então confia nele, põe tuas expectativas financeiras, profissionais no Senhor, põe toda a tua vergonha, humilhação no Senhor. Honre a Deus, viva para Deus, confia na rocha que é mais alta do que você, e diga para ela: me leve para junto de ti, porque eu quero habitar na rocha mais alta do que eu. Aleluia. Habite em Cristo, meu irmão, habite em Deus, meu amado, para que você viva uma vida plena, uma vida firmada, verdadeiramente edificada. O Senhor é bom para você, o Senhor é Deus na tua vida. Confia, meu irmão, confia e descansa. Não espere no homem, mas espera em Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus te abençoe. Vamos orar. Antes de orar,